E aí a gente pode falar de dons assim sobrenaturais, né? Como, por exemplo, os dons que Padre Pio tinha, né? Deus, por que Deus deu para Padre Pio e não deu para mim? E eu começo a me entristecer com isso. Como também dons assim do dia a dia. Nossa, essa pessoa sabe cozinhar tão bem, eu não sei nem fritar um ovo. E aí, ao invés de eu elogiar a comida da pessoa, que ela faz bem, eu fico triste, porque eu não sei fazer. É exatamente. Por isso que eu falo, né, que às vezes é uma coisa até subconsciente. A gente não percebe que está se entristecendo. E aquilo ali vira um vício. Por quê? Toda vez que a gente vê uma pessoa fazendo algo bom, a gente... mas acho que não é bem assim. Não, mas essa pessoa não é bem assim. Ela está fingindo. Não, acho que não é por aí. Não... Sabe? A pessoa sempre vai estar... Então, é preciso botar a mão na consciência e refletir se você não está uma pessoa dessa forma, né? Tudo que você vê de bom no outro, você acaba questionando, você acaba... Não é bem por aí, não é assim. Então, talvez você esteja se entristecendo, né, com as coisas boas que acontecem com outra pessoa, né? E São Francisco de Assis? Bom, São Francisco de Assis, em uma exortação a seus irmãos, ele ordena que se evite o pecado da inveja, tá? Pois todo aquele que inveja seu irmão, pelo bem que o Senhor diz e faz nele, como a gente falou aqui, os dons, né, etc., incorre no pecado de blasfêmia. Olha, importante isso, tá? Deus deu um dom para o irmão, e eu tenho inveja desse dom que Deus deu, então o meu pecado não é só da inveja, mas também é pecado de blasfêmia. É sério, né? Isso? Porque inveja o próprio Altíssimo, que diz e faz todo o bem. Então, uma exortação de São Francisco de Assis para os seus frades. De fato, né, gente? Ao ficar triste com o bem do outro, o invejoso reclama de Deus. Eu admiro muito quem sabe tocar piano. Admiro muito. Eu tenho problema de coordenação motora. Eu me atrapalho até para andar. Minhas pernas se trançam uma na outra, né? Se eu duvidar, eu tropeço nas minhas próprias pernas. Tá? No quartel eu tinha problema para marchar. Né? Então, eu arranho ali no piano, compus várias músicas no piano, mas eu não sou pianista. Agora, quando eu vejo alguém que toca piano assim lindamente, eu admiro. Nossa, que dom, que coisa bonita, que Deus abençoe, né? Que essa pessoa continue assim, tocando bem. Agora, existem pessoas que olham e dizem, já que eu não toco, então que ninguém toque. Já que eu não sei fazer, então que ninguém faça. Então, quando eu estou invejando um dom de Deus, eu estou me revoltando contra o próprio Deus. Além de inveja, é blasfêmia. É isso que São Francisco quis dizer, né? Exatamente. São Francisco de Assis está certo, né? Porque já aconteceu também comigo de eu estar falando alguma coisa e nem era sobre aquele assunto. E aí a pessoa fala, mas para você é muito fácil falar, porque você fala super bem, Aí eu disse, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tinha nem a ver com a história, né? Mas para você é muito fácil falar, porque você fala muito bem, Quer dizer, Deus me deu esse dom da oratória. Não foi um dom que eu escolhi, não foi um dom que eu cultivei. E até porque eu acredito que se a pessoa tem essa vontade na vida dela, ela pode também pedir a Deus, né? Essa graça. Senhor, chegou um momento da minha vida que eu decidi que eu queria começar a costurar. Mas eu nunca tive isso na minha... Não foi uma coisa assim natural. Sabe quando você não começa a juntar o tecido? Não, é difícil. Tive que estudar muito. E até hoje eu estudo para conseguir fazer as coisas, conseguir fazer uma saia, fazer uma camisa, enfim. É uma coisa que eu preciso estudar. Então, eu sei que é um dom que eu ganhei de Deus, né? Mas por conta da minha inteligência e da minha perseverança naquilo. Agora, quando você fala desse forma, mas para ela é muito fácil falar, porque para ela vai para frente das câmeras e fala muito bem. Não, mas para ele é muito fácil falar, porque ele consegue fazer jejum não sei quantas horas. Isso não sei o quê. Quer dizer, você está desmerecendo as conquistas dos outros, como se aquilo não fosse nada, e isso que você está sofrendo pode ser um pouco de tristeza também, né? Exatamente, né? E essa tristeza que vem da inveja. Da mesma forma, quando algo acontece a si ou aos seus, as pessoas são tentadas a perguntar, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu com os meus familiares?
né? Quase não percebem que eles se fecham em um mundo que não existe, onde são intocáveis, que nada pode atingir ou fazer mal. Então, quando você fica doente, né? Glória a Deus pela sua doença. Não, porque justamente comigo, por que eu tinha que ficar doente? Então, a gente tem que sempre ter essa coisa bem clara na nossa vida também. Exatamente. Né? Agora, se essas pessoas elas parassem assim, um pouquinho só, né, para refletir com sinceridade, né, entrarem em contato, assim, o mínimo que seja com a realidade, né, que a vida acontecendo, assim, é a realidade, elas vão ver que todos os seres humanos, eles são suscetíveis aos males, às desgraças, aos problemas, né, e que, lógico, não eram assim tão especiais quanto imaginavam, né, porque se aconteceu um problema daquela com ela, um problema daquele com ela, enfim. Agora, todas as tragédias, né, as eventualidades, os acidentes da vida podem abrir os olhos também dessas pessoas, né? Chamando, claro, que elas tenham mais solidariedade com o próximo, né? Isso serve até de remédio para a sua doença. Essa solidariedade, se você se colocar no lugar do outro, a também, compaixão, né? Exatamente, vai Sofrer servir de junto. remédio para essa sua tristeza ligada a essa inveja, né? Porque, como nós falamos, às vezes a pessoa é invejosa, mas ela não se dá conta disso. Você já foi numa fila de posto de saúde para se consultar? Aí tem aquelas pessoas, elas começam a contar as doenças, né? Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, não sei o quê. Aí você conta, você diz assim, não, porque eu estou sentindo uma dor assim, assim. Mas eu também tenho isso, mas a minha é muito pior. Porque não sei o quê. Aí parece que começa uma disputa de quem está mais doente, de quem sofre mais, né? Então tem isso também, não tem? Uma coisa de você ter parece que você tem uma inveja da doença do outro, né? Umas coisas muito loucas que acontecem, né? É bem interessante. E essa questão assim de, por que comigo? Por que aconteceu isso? Por que Deus me deu essa doença? Gente, não, você parece que se acha a última Coca-Cola do deserto, né? Então, é a cereja do bolo, né, gente? O que acontece? Imagina Deus nesse universo gigantesco, né? Não sei quantos bilhões de pessoas que tem no mundo, e aí ele vai olhar para você e vai dizer assim, eu vou mandar uma doença para ele passar por uma provação, e vai lá e manda aquela doença para você. Nossa, você é tão especial assim que Deus te escolheu ali para te mandar essa doença. Assim, de propósito. Gente, o mundo está cheio de vírus, está cheio de bactérias, está cheio de porcaria por aí, está cheio de coisa, né? Então, as chances de você pegar uma doença só pelo fato de você estar vivo são muito grandes. A chance de você sair na rua, ser atropelado, ficar tetraplégico, precisar andar de cadeira de roda, não sei, são muito grandes. Então, não que a gente está falando que as coisas acontecem ao acaso, né? Não é isso, tudo tem a permissão. Tudo tem a permissão de Deus. Mas também não se sinta assim tão especial de achar que você está sofrendo aquilo porque Deus escolheu exatamente. Você é o Jó, né? Que Deus escolheu Jó para sofrer, para provar a fé de Jó, né? Então, menos, né? Vamos cair mais na nossa realidade um pouco, não é mesmo?